Glória a Deus, obrigado, João. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida de cada um de vocês. Como eu sempre falo, para mim é uma alegria imensa todas as quartas-feiras estarmos aqui reunidos. Eu sei que aí no Brasil para vocês é um pouco tarde, já são 10 horas da noite, né? Mais de 10 horas da noite aí. Aqui, onde nós estamos nos Estados Unidos, são 9 horas da noite. A gente já trabalhou o dia inteiro e aprove o Senhor nos reunir todas as quartas-feiras a esse horário. E para mim é uma satisfação, uma alegria poder compartilhar. Uma coisa que eu aprendi na minha jornada cristã, né, ministerial, é que quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Essa é a melhor maneira de você crescer, de você aprender, de você se desenvolver, é ensinando, é compartilhando aquilo que você tem aprendido, aquilo que Deus tem falado ao seu coração. Quero incentivar você também, depois, obviamente, daquilo que você ouviu aqui, procure pessoas a quem você possa compartilhar essas verdades. Quanto mais você compartilhar essas verdades com as pessoas, mais você vai ficar convicto dessas verdades também, né? Você vai crescer, se desenvolver nesse conhecimento, o que é fundamental para a sua vida, para o seu crescimento, tá bom? Nós temos estacionado aqui num texto, eu sempre falo isso, que às vezes alguns textos estacionam no coração dos pregadores, né? E eu costumo mergulhar em tais textos até que eu consiga dissecar tudo aquilo que ele tem de bom, né, de precioso para a minha vida. É claro que é impossível você fazer isso com toda a Bíblia, se tratando da Bíblia, que é, de fato, uma fonte de riqueza, de sabedoria inesgotável. Mas a gente pode ir o mais fundo que a gente consegue em cada um texto. Não ser raso, não ser superficial, né? Eu me lembro que durante muito tempo, antes de eu entrar para o ministério, hoje eu posso olhar para trás e ver isso com muita clareza, muitos pregadores dos quais eu escutei outrora, né, liam um versículo e pregavam ali o que eles queriam, que às vezes não tinha nada a ver com aquele versículo, ou seja, eles eram rasos no conhecimento de fato e apenas lia um versículo ou outro para justificar que estava lendo a Bíblia, mas falava, revelia aquilo que vinha da sua cabeça e às vezes, e muitas vezes, nem tinha nada conexão nenhuma com a palavra de Deus. Mas a gente pode sim mergulhar na palavra de Deus. Nós estamos na segunda carta de Pedro, no capítulo de número 1, verso de número 3 ao verso 9. Nós já tivemos duas mensagens sobre esse texto, essa é a terceira, se eu não me engano, é a terceira ou quarta. Se você que está chegando agora é novo por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E você pode acompanhar os demais conteúdos anteriores, principalmente lá no meu canal do YouTube, Portal Marcelo Carvalho. Lá tem centenas e centenas de vídeos, inclusive vídeos que têm a sequência daquilo que nós estamos aprendendo esses dias. Então, hoje nós vamos ler de novo esse texto. Eu quero que você abra bem a sua mente, abra seu coração para receber a palavra de Deus. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar com você nessa noite e que milagres vão acontecer a partir da palavra que será ministrada. Acredite, se você precisa de uma bênção de Deus, se você precisa de uma manifestação poderosa, se você precisa de uma manifestação de milagre, esse é o lugar. Essa é a hora e esse é o caminho pelo qual Deus vai agir para alcançar o seu coração, alcançar a sua vida. Abre comigo, segunda carta de Pedro, capítulo de número 1, verso de número 3 a 9. Nós vamos ler na versão revista e atualizada. Por enquanto, depois nós podemos mudar aqui as versões aos poucos. A gente vai vendo mais de uma versão, né? E lembrando, a todo tempo você pode ir compartilhando, convidando pessoas a participar conosco aqui, tá bom? Então vamos lá. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso de número 3, diz: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai a vossa fé à virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas que eu acabei de citar, existindo em vós e em vós aumentando, isso é importante, faz com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, essa é a palavra de Deus. Então, eu quero agora que você
curve a sua cabeça, mais uma vez, coloca a mão sobre o seu coração e vamos orar. Só que dessa vez eu quero que você ore especificamente para que Deus fale com você. Pode ser a oração mais simples que você já fez na sua vida, mas tem que ser a mais sincera. Você vai dizer algo assim: Pai, fala comigo. Pai, eu quero ouvir a tua voz. Hoje eu abro meu coração. Simples assim, não precisa de muita palavra bonita, só precisa de honestidade, sinceridade. Fecha seus olhos, se imagina, né? Tenta mentalizar você na presença do seu Pai, do seu Deus, e faz esse pedido, faz essa oração, dizendo que deseja, né? Ouvir. Ter uma experiência particular. Eu vou fazer a minha oração também, depois nós vamos seguir aqui o caminho do Espírito Santo, ok? Pai amado, eu quero te render graças mais uma vez, em nome de Jesus, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos como corpo, como igreja e como família, Pai. Eu, na condição de semeador da tua palavra, de um pregador, eu me sinto privilegiado de poder compartilhar verdades que o Senhor compartilha ao meu coração. Verdades, Senhor, que transformam vidas, verdades que impulsionam seres humanos ao crescimento, verdades que libertam, verdades, Pai, que curam, verdades que animam, verdades que colocam para cima pessoas que estão desanimadas, Pai. Verdades que podem transformar famílias, transformar negócios, transformar, Senhor, tudo aquilo que diz respeito à vida natural e terrena em algo glorioso, majestoso e principalmente abundante, Pai Santo. Eu tenho certeza que a tua palavra vai alcançar cada coração, por isso eu me submeto completamente à unção do teu Espírito, eu me submeto ao Espírito de conselho, eu me submeto ao Espírito da profecia, para trazer respostas a cada oração feita com fé, para ir de encontro a cada coração sedento, a cada alma necessitada, a cada homem e mulher que entrou nessa live hoje, que entrou nesse culto hoje, com desejo, Senhor, de ser transformado, com a necessidade a ser alcançada, Pai, em nome de Jesus, que a ser suprida, na verdade. Então, que o Senhor possa, através da minha vida, alcançar, Senhor, cada um deles que estão aí hoje, colocando, Senhor, diante do Senhor, seu coração, curvando-se diante do Senhor. Nós nos quebrantamos na tua presença, nós nos curvamos e reconhecemos que o Senhor nos ama, reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso Pai, e que o Senhor tem trabalhado, tem cooperado em todas as nossas ações para o nosso próprio bem, no poder do nome do teu Filho Jesus Cristo. É isso que nós oramos e cremos e recebemos no poder do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então, como nós já estamos caminhando no entendimento, esse texto ele é riquíssimo, né? E ele começa falando que Deus, através do seu divino poder, já nos doou, já nos deu, né, gratuitamente, tudo aquilo que diz respeito à vida e à piedade. E tudo isso se manifesta por meio do conhecimento completo daquele mesmo que nos chamou para a sua própria glória e virtude, que é Deus e Jesus, né? Que são uma só pessoa, formando, junto com o Espírito Santo, a Trindade divina. Então, o próprio Deus, através do seu Espírito que habita em nós, nos doou, nos capacitou, nos entregou, nos presenteou, nos deu um dom, né? O próprio Espírito de Deus, a presença de Deus em nós, é a certeza de que nós temos tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, para a vida abundante, para a vida que Deus viveria se Ele próprio estivesse aqui na Terra, e para um viver santo, né? Agora veja, por meio do conhecimento completo daquele que nos chamou pela sua própria glória e virtude. E ele diz também que por meio das quais ele nos deu também suas grandes e preciosas promessas. Promessas essas que, ao se cumprirem nas nossas vidas, né? E é bem interessante pensar nisso, que todas as vezes que uma promessa de Deus se cumpre na nossa vida, por menor que ela possa parecer, ela nos inspira a viver santo. Todas as vezes. Veja, se você estiver passando por uma dificuldade na vida, pede a Deus, vai aos pés do Senhor, se curva, faz uma oração, pede a Ele, coloca diante dele a sua necessidade e é atendido, e essa promessa é manifesta. Você sai dali revigorado, você sai dali animado, desejoso de crescer e de experimentar e de desfrutar de coisas ainda maiores, né? Quanto mais eu desfruto, quanto mais eu provo da bondade de Deus, quanto mais eu provo do poder de Deus, mais animado eu fico para buscar ainda mais o Senhor. Isso é um fato, isso é uma verdade, e Deus sabe disso. E isso acontece e gera algo interessante, porque o conhecimento que nós buscamos de Deus gera esse cumprimento das promessas. Quanto mais eu busco conhecer a Deus por meio das Escrituras Sagradas, por meio do conhecer a Jesus Cristo, Senhor das nossas vidas, mais as promessas de Deus vão se cumprindo. E à medida que essas promessas se cumprem na nossa vida, automaticamente aquele desejo de querer satisfazer as coisas do mundo, as coisas da carne, vão sendo extinguidos na nossa vida.
E automaticamente isso vai destruindo todo tipo de corrupção que pode levar a nossa vida ao declínio, seja ele na área física, seja ele na área financeira, seja na área familiar, seja na área profissional, não importa. O que importa é que, através do conhecimento que recebemos, isso vai gerando o cumprimento de promessas simultaneamente na nossa vida. As coisas vão começando a acontecer de maneira sobrenatural. E essas coisas sobrenaturais, uma vez acontecendo, isso termina em nós toda a cobiça, todo desejo mal que nos impulsiona a fazer o que é errado diante de Deus. E isso automaticamente muda o nosso comportamento. E se muda o nosso comportamento, automaticamente vai destruindo as possibilidades do diabo trazer sobre nós roubo, morte, destruição. Ou seja, ele destrói toda a corrupção que é inerente do mundo. E nós, gradativamente, paulatinamente, vamos nos tornando cada vez mais participantes da natureza divina. Veja que tem um caminho a ser seguido que é inverso proporcional. Eu cresço no conhecimento de Deus e automaticamente as promessas de Deus começam a se cumprir na minha vida meio que automaticamente. À medida que eu me comprometo nesse conhecimento, as promessas vão se cumprindo na minha vida. E à medida que essas promessas se cumprem, a doença vai sendo exterminada da minha vida, a pobreza, a miséria vai perdendo força, que às vezes tenta derrubar você, e nós nos tornamos cada dia mais participantes da natureza divina. Quem está falando isso, Marcelo, é você? Sim, eu estou replicando aquilo que Pedro escreveu e que nós temos como palavra de Deus, palavra inspirada por Deus. Eu sei que muitos teólogos, muitos pregadores, muitos falastrões da internet costumam dizer que, em essência, o homem é mau e que nunca vai se regenerar. Isso não é verdade. A essência original do homem é boa. A essência, a semente original do homem é Deus. O homem foi criado semelhante a Deus. Agora, o pecado trouxe toda a corrupção e a corrupção trouxe todas as mazelas que nós conhecemos no mundo. Mas o conhecimento revelado das Escrituras, que gera fé no nosso coração, é que vai nos livrando de toda essa corrupção e, inverso proporcional a isso, nos torna cada dia mais parecidos com Cristo, ou manifesta em nós a nossa natureza divina. Agora veja, nós vamos partir a partir daqui, no capítulo 2, verso... Ainda aí, no capítulo 2, verso 1, capítulo 1, verso 5. 2 Pedro 1, 5. Não é no capítulo 2, é capítulo 1, verso 5. Só na sequência. Ele diz, por isso mesmo, por quê? Porque o conhecimento tem gerado cumprimento de promessas, porque o cumprimento de promessas tem exterminado a cobiça, e porque esse exterminar de cobiça tem exterminado a corrupção que há em mim, porque eu tenho me tornado cada dia mais participante da natureza divina, ou porque essa é a minha expectativa, porque pode ser que nada disso esteja acontecendo na sua vida. Talvez você entrou em um caminho de evangelho que nunca experimentou tais verdades, que nunca ouviu coisas tão claras como essas que eu estou falando para você, e talvez tudo isso não passe de novidade para você. Talvez você ainda tenha olhado para a sua vida e tenha visto a cobiça imperando na sua vida, porque você acredita que o homem é mau por natureza. Então, se você peca, você diz, eu peco porque é normal para mim, porque eu sou um pecador. Mas, veja, se você nasceu de novo, se você foi recriado por Cristo por meio da semente corruptível da palavra de Deus, você é um ser divino, você é um ser santo. O que você precisa é externar toda essa natureza divina que está por dentro de você. E a forma de fazê-lo é seguindo esse cronograma. Conhecimento revelado, gerando o cumprimento da promessa. Então, mesmo que você não esteja vivendo isso hoje, pensa nisso. A partir de hoje, você tem que pensar, eu preciso crescer no conhecimento de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque isso vai culminar em cumprimento de promessas de Deus na minha vida e exterminar de mim a cobiça, o desejo, a vontade de fazer o que não é correto aos olhos de Deus. E com isso, toda a corrupção que opera, que ainda está de alguma forma ativa na minha vida, vai sendo exterminada aos poucos. E eu vou me tornando gradativamente participante da natureza divina. Isso é algo que deve acontecer na sua vida. E que vai acontecer a partir de hoje, se você, de fato, abraçar, agarrar com toda a convicção da sua vida, essas verdades que nós estamos transmitindo para você com muita clareza. Agora, veja, por isso, porque isso tudo que eu coloquei para você é uma verdade, a Bíblia diz que você também tem algo a
fazer. Tem uma obrigação a fazer a partir de hoje. Que obrigação é essa? Eu mostro para você em 2ª carta de Pedro, capítulo de número 1, verso de número 5. O apóstolo Pedro diz o seguinte: por isso mesmo, por causa de toda essa verdade que você acabou de ouvir, e se você não lembrou, se você acha que é muita informação, no final desse culto, no final dessa reunião, nós vamos liberar essa live gravada no meu canal do YouTube, Portal Marcelo Carvalho, para você ouvir de novo, e ouvir de novo, e ouvir quantas vezes seja necessário, quantas vezes for necessário você ouvir, para que você tenha a compreensão clara do que eu estou te falando. Então, por isso mesmo, por causa de todas essas verdades que eu acabei de falar para você, vós ou vocês, reunindo toda a vossa diligência, devem associar com a vossa fé a virtude. Com a virtude do conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Bom, eu poderia seguir, mas eu não vou seguir. Eu quero voltar, na verdade, ao versículo 5. E nós vamos ficar apenas com o começo com esse versículo aqui, tá bom? Nós temos muito para falar só sobre esse versículo. Veja, por isso mesmo, vós, eu vou até ler em outra versão, para ficar mais claro para você. Vou colocar na versão NVT. Diz assim: diante de tudo isso que eu acabei de explicar, diante de tudo isso que eu coloquei para você tão claramente, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem à vossa fé a excelência moral, e a excelência moral, o conhecimento. Muito importante. Quero abrir ainda em outra versão, a versão NVI, ler o mesmo texto para ficar claro para você. Capítulo 2. Verso 1, 2 Pedro, capítulo 1, verso 5. Por isso mesmo, por causa dessas verdades, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, e a virtude o conhecimento. Veja, na primeira versão que eu li, a Bíblia diz que, mediante tudo isso que nós acabamos de ver aqui, nós devemos agora acrescentar à minha fé com toda a diligência o conhecimento. Acrescente com toda a diligência, ou reunir toda a sua diligência e acrescente à nossa fé o conhecimento. Veja, a virtude, da fé, a virtude. Então, veja, o que ele está dizendo aqui, para ficar mais claro e simples para você entender? Ele está dizendo o seguinte: veja, isso aqui se trata do relacionamento diário, da vida diária, do comportamento diário, de como você deve se comportar todos os dias. Ele está dizendo que se você deseja, de fato, crescer, se você deseja, de fato, ver as promessas de Deus se manifestando na sua vida, viver livre da corrupção que há no mundo, da cobiça que opera em seus membros, e eu quero explicar cada uma dessas coisas nos seus pormenores, para que você entenda claramente que isso está falando comigo, está falando com você, está falando com todos nós, tá bom? Para que você possa, de forma diligente, a palavra mais importante aqui é a palavra diligência. A palavra diligência, do grego, né? Ela significa o seguinte: afobação com pressa, ansiedade, diligência, ansiedade em executar, promover ou empenhar-se por fazer algo, com toda a diligência sendo feita, interessar-se com muita seriedade. Então, veja, a primeira coisa que a Bíblia me mostra é que eu preciso, para chegar a esses resultados aqui, de ter o conhecimento revelado, do conhecimento revelado, eu ter as promessas de Deus se manifestando na minha vida de maneira plena. Uma vez se manifestando essas promessas na minha vida, eu ficar livre da corrupção que há no mundo, né? Ficar livre da doença, ficar livre da miséria, ficar livre de todas essas coisas que deteriorizam a vida humana diariamente, e me tornar cada dia mais participante, eu tenho que ser diligente com as coisas de Deus. E ter diligência é ter seriedade com as coisas de Deus. É ter pressa em fazer aquilo que é divino. Sabe de uma coisa, queridos? Desde o dia que eu comecei a estudar esse texto, que essa palavra subiu no meu coração, um comportamento mudou na minha vida, e esse eu posso te assegurar que mudou e nunca mais vai voltar ao que era antes. E que comportamento é esse? Todos os dias pela manhã, e eu estou falando de mim, tá bom? Eu estou falando de mim, eu não estou falando que você tem que fazer a mesma coisa que eu estou fazendo. Eu não estou te ensinando uma doutrina, estou te ensinando um comportamento meu que mudou, foi mudado por causa desse texto. Todos os dias que eu acordo pela manhã,
Todo santo dia. Às vezes eu acordava, normalmente eu acordo com o despertador do relógio tocando, eu pego o despertador, desligava, e aí, como o celular já estava na mão, eu já olhava se tinha alguma mensagem, passava pelo WhatsApp ali para ver se tinha mensagem, olhava no Instagram, olhava aqui uma coisa ou outra. Bom, a partir do momento que eu li esse texto e entendi, eu passei a fazer o seguinte: todos os dias pela manhã, ao abrir dos meus olhos, a primeira palavra que sai da minha boca é obrigado, Jesus, por mais um dia. Antes que saia qualquer coisa, eu me recuso a abrir a minha boca, a usar a minha mente para fazer algo que não seja agradecer a Deus por estar vivo. O que é isso? É eu estar interessado, de fato, no meu próprio comportamento. Eu não estou falando de você estar interessado em algo que não é para você. Eu estou falando de você ter interesse de salvar a sua própria vida. Eu estou falando de você ter interesse de ver os milagres de Deus manifestando na sua vida. Porque se você não se interessar por você, pelos resultados pelos quais Deus deseja que você alcance, e você tanto deseja no coração alcançar, eu digo para você, quem mais vai se interessar por você? Se Deus não fosse misericordioso, onde nós estaríamos quando nós mesmos não nos interessamos muitas vezes, sabe? Eu já orei por pessoas que estavam doentes muitas vezes, e eu disse para elas assim, ó, o remédio é a palavra de Deus. Você vai declarar a palavra de Deus de 6 em 6 horas, aí a pessoa fica rindo, eu já conheço o texto. Eu digo, eu não quero saber se você conhece. Querido, quando você está com uma inflamação, uma infecção, e o médico passa uma amoxicilina, você já sabe que a amoxicilina traz o resultado. Mas se você não tomar a amoxicilina, nada vai se resolver na sua vida. Então você tem que ser diligente. E acontece mais. Sabe, quando você vai tomar amoxicilina, você tem que ser diligente, porque se você errar o horário da amoxicilina ou se parar pelo meio, ela perde o efeito na sua vida. Ela perde o efeito no seu corpo, e o seu corpo, com aquela doença, ganha força e resistência contra a própria amoxicilina. Agora veja, com a palavra de Deus não é diferente. Não é diferente. Você tem que ser diligente com a palavra, você tem que ser diligente com o seu comportamento diário, é isso que ele está dizendo. Você tem que reunir toda a sua diligência para ter um comportamento diário desejável. Agora veja, esse negócio mexeu com a minha cabeça de tal maneira, eu fiquei dias aqui meditando, pensando, por quê? Porque a gente vive na graça de Deus. Nós somos participantes dessa graça hoje. A graça foi derramada. E a graça, irmão, não exige de nós um preço. Muito pelo contrário, se eu pago um preço para obter alguma coisa da parte de Deus, então já não é graça, irmãos. Não é um presente, é um salário. Se eu tive que fazer algo, não, eu me esforcei demais e Deus me deu aquilo que eu queria. Então já não é graça. Já não é graça, isso é um aspecto legalista. Eu precisei fazer isso para poder alcançar aquilo. Agora, isso não quer dizer que você não tenha que fazer nada. Você não faz para alcançar, mas você faz porque já foi alcançado. E eu fiquei pensando sobre isso muito tempo, sabe? Eu estava vendo uma reportagem, por exemplo, sobre a reverenda Catherine Kuhlman, né? Americana, viveu no século passado, e ela foi uma grande referência de sinais, maravilhas e prodígios. As pessoas viajavam milhares de quilômetros em uma época difícil aqui nos Estados Unidos, que não se tinha meio de transporte adequado e sofriam muitas vezes. Eu lembro um relato de uma pessoa que falava que ela viajou não sei quantas horas, 40 horas, para estar lá com Catherine Kuhlman. E eu vendo aquilo lá, eu fiquei emocionado, meus olhos se encheram de lágrimas, e eu comecei a conversar com o Senhor, dizendo, Senhor, eu gostaria de ter uma vida assim. O que eu preciso fazer para ter uma vida como essa mulher teve? Não que eu nunca tivesse tido experiências com Deus, eu já tive grandes experiências com Deus, experiências de milagres, de cura, até de ressurreições. Mas quando você lê a respeito de mulheres como Catherine Kuhlman, de homens como Kenneth Reagan e outros tantos, a gente olha e diz, poxa, eu queria ser assim. E eu não sei se você já passou por isso e pensar assim, poxa, eu devo estar fazendo algo errado, né? Se eu fizer algo certo, talvez eu alcance o lugar que... O que essa pessoa fez para alcançar isso? E eu fiquei pensando e meditando sobre isso. E o Senhor falou claramente ao meu coração, e depois me mostrou nas Escrituras. Ele disse, Marcelo, um chamado como a Catherine Kuhlman não depende do que a pessoa faz. É um presente que eu dei. Foi um chamado específico que eu dei para ela. Assim como eu dei um chamado específico para ela, eu dei um chamado específico para você.
Dei um chamado específico para Ruth, para Conceição, para Euseni. Então, não depende do que nós fazemos para ocupar uma posição ministerial ou uma posição de um chamado glorioso em Deus. Isso é um chamado que é legado por Deus, é doado por Deus, é a graça de Deus em plena manifestação. Eu nunca mereci, irmãos, ser chamado de apóstolo, eu nunca mereci, queridos, ser chamado de pastor, eu nunca mereci, de fato, estar na posição que eu já ocupei, que eu ocupo. Enfim, e Deus deixou isso claro para mim. Marcelo, essa não é uma honra que nenhum homem toma para si mesmo. Então, estar em uma posição de destaque, estar numa posição, não depende do que você faz. Deus falou comigo, não depende do que você faz. E saiba, eu tenho para você um chamado glorioso, poderoso e grande para essa nação a qual você está inserido hoje. Eu tenho algo poderoso para fazer com você nesses dias aí, aonde você está. Mas não depende do que você faz. Esse chamado eu que estou te dando, eu que estou te chamando, é manifestação plena da graça de Deus. Eu fiz graças a Deus. Ele diz, mas mesmo que o que você faça não coloque você nessa posição, o que você faz de errado pode tirar você dessa posição. Então, nada do que você faz de certo, de bom, pode elevar você numa posição diante de Deus. Mas aquilo que você pode fazer de errado pode tirar você daquela posição que Deus te privilegiou estar. Acredite. Então, nessa perspectiva, eu tenho que entender que todos os dias da minha vida eu preciso reunir toda a minha diligência, todo o meu comprometimento, toda uma pressa de querer fazer, de querer agir, de querer realmente, de uma maneira intencional, fazer. Não porque Deus quer com que eu faça, Deus vai me elevar, Deus vai me favorecer. Não, isso é graça. Mas para que eu não seja desqualificado diante do cumprimento das promessas de Deus na minha vida. Eu não sei se você está entendendo isso, veja. O que você faz não te qualifica para o cumprimento das promessas de Deus na sua vida, mas o que você deixa de fazer te desqualifica para estar nessa posição. Então, eu tenho que ter isso em mente. Eu tenho que reunir todos os dias toda a diligência para comportamento, porque é a segunda coisa que ele fala. Eu preciso acrescentar à minha fé, com toda a diligência, a virtude. E o que é virtude? Virtude é uma conduta virtuosa de pensamento, sentimento e ação. Olha que interessante, virtude é uma conduta virtuosa de pensamento, sentimento e ação. Virtude e bondade moral, qualquer excelência moral particular, com modéstia e pureza. Ou seja, o meu comportamento diário, de forma modesta ou modesto e puro, é a virtude que eu posso acrescentar na minha vida. Agora, isso está ao meu alcance. E eu preciso manter essa virtude em pleno crescimento na minha vida. E você precisa manter essa virtude. Agora, veja, o que é que determina o meu comportamento diário? Essa é a grande questão. Eu pergunto, como os comportamentos são formados todos os dias? Por que que você faz o que você faz? Por que que você sempre está agindo de maneira que às vezes você nem gostaria de agir? Eu me lembro que em um dos meus livros, no último livro que eu escrevi, eu falei que, olha, uma frase que me marcou muito nesse livro que eu escrevi, é o seguinte, eu disse assim, veja como o ser humano consegue ser incoerente, né? Ele acaba fazendo o que não quer fazer, fala o que não quer falar, inviabiliza o seu sucesso, né? Vive de qualquer jeito, inviabiliza seu sucesso, ainda bota a culpa às vezes em Deus. Então, veja, é mais ou menos isso, parafraseando o que eu falei. Por quê? Porque às vezes a gente tem comportamentos que a gente nem gostaria de ter. Eu confesso para você, eu já tive comportamentos na minha vida que, depois de tais comportamentos, eu chorei compulsivamente, arrependido, triste, entristecido comigo mesmo. Como eu fui capaz de agir dessa maneira? Sabe? Por exemplo, eu já... Existem vários exemplos, vou dar um exemplo bem simples para que você possa pensar aí no seu dia a dia. Eu já tratei meus filhos de determinada maneira, às vezes em momentos específicos, com grosseria sem necessidade, e depois eu me arrependi.
Graças a Deus eu sou um homem que, quando arrependido, volta atrás, peço perdão, peço desculpa e mudo o comportamento. Mas quantas vezes a gente age de maneira que não gostaria de agir? Quantas vezes a gente age de maneira que a gente sabe que vai comprometer o nosso sucesso em Deus? De maneira que vai inviabilizar o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida. E eu faço isso tudo sem ao menos saber como esses comportamentos, né? E é isso que eu quero focar no dia a dia hoje. Como o comportamento funciona? O que determina o meu comportamento? O que determina o seu comportamento? É isso que eu quero que você pare para pensar em alguns segundos. Eu vou beber água, você vai pensando, eu quero que você feche seus olhos e medite sobre isso. Peraí, o que é que determina o meu comportamento? Como é que surge? Como é que os meus comportamentos são formados? Como funciona isso? Porque se você entender o funcionamento disso, vai ser fácil você corrigir, né? Então pensa um pouco sobre isso enquanto eu bebo água aqui. Como os comportamentos funcionam? Veja, a primeira coisa que você precisa fazer para entender como os comportamentos funcionam é entender como o homem funciona, como o ser humano funciona. Eu preciso entender quem é o ser humano para entender como ele funciona. Veja, semanas agora atrás, meu filho, número 3, o Daniel, ele me pediu um drone, né? Na verdade, ele pediu para comprar, ele tinha um dinheirinho dele guardado, da mesada dele, e ele queria comprar um drone. E nós fomos na internet, compramos um drone para ele. O drone chegou, eu falei, ó, você não vai usar até que Pedro, seu irmão mais velho, veja como funciona, porque é um aparelho muito sensível e o uso inadequado desse aparelho pode trazer danos, quebrar o aparelho, estragar, enfim. Você não vai brincar enquanto Pedro não pegar esse aparelho para entender como ele funciona. E aí, antes do Pedro chegar, abriu o seu aparelho, ficou ali. Felipe, o número 2, disse: eu vou fazer. Aí apertou para ligar, o negócio saiu batendo nas paredes. Felipe foi, botou a mão com o negócio funcionando, cortou os dedos. Eu falei para não ligar. Desliga o negócio. Aí desligaram. Ficaram esperando o Pedro chegar. Quando o Pedro chegou, pegou o bendito do drone. E aí eu falei, ó, Pedro, funciona assim, aqui para ligar, ele vai subir, vai se estabilizar e depois você pode manusear para frente, para trás, para um lado, para o outro. E o Pedro fez isso, ligou, botou ele para subir, ele subiu até certa altura, o Pedro começou a mexer nos botões, botando ele para cá, para lá, para frente, para trás, alto, baixo, mexendo. De repente, na frente do Pedro, o negócio deu uma pirueta, assim, ó, fez um loop, virou um mortal, assim, ó, e ficou normal de novo. O que é isso? O que é isso, rapaz? E aí o negócio saiu de lá, bateu na parede e aí ficou todo mundo assustado. E eu falei, poxa, tá vendo? Eu falei com vocês têm que pegar o manual e ler para saber como é que funciona. Você não pode sair por aí apertando tudo quanto era botão. Veja, a gente aprendeu o básico, a gente aprendeu como ligar, a gente aprendeu como botar ele para voar, a gente aprendeu como botar ele para frente e para trás. Mas se a gente tivesse lido o manual, obtido o conhecimento, pode ter certeza que a gente ia saber exatamente como ele funciona. E sabendo como ele funciona, eu poderia ter mais controle sobre os movimentos. Bom, é exatamente isso que nós precisamos entender. Se eu não entender como o homem funciona, o que é o homem, como ele funciona, eu vou apenas funcionar no básico. Eu vou funcionar apenas vivendo, respirando, acordando e indo dormir e sem ver as manifestações poderosas das promessas de Deus na minha vida, na sua vida. Agora, se eu mergulhar um pouco nesse conhecimento de Deus, no conhecimento que traz para mim a revelação de como o homem funciona, e eu me dedicar diligentemente a agir exatamente como o manual de instrução, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos instrui, então eu vou poder ter controle maior sobre os meus próprios comportamentos. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que o ser humano é um ser criado em 3 dimensões. E eu vou usar essa palavra dimensão porque eu acho que é a maneira mais fácil para você entender didaticamente. O ser humano foi criado em 3 dimensões. Quais dimensões são essas? Primeiro, o ser humano ele é um ser espiritual que foi criado semelhante a Deus. Deus é espírito. E nós fomos criados
segundo a própria natureza de Deus, um ser espiritual. Então, nós somos um espírito, nós não somos esse corpo, nós não somos a nossa inteligência, o nosso cérebro, nós somos um espírito. E por sermos um espírito, obviamente, somos um ser eterno. Isso é bem importante. Agora, veja, como espírito, irmãos, eu não poderia jamais viver nessa terra, porque eu não teria legalidade, porque aqui é um mundo físico criado por Deus para as coisas físicas. Então, ao criar a raça humana, ao criar o homem, um ser espiritual criado semelhante a Deus, Deus deu para esse homem um corpo, preparou um corpo do pó da terra. Então, esse é o segundo aspecto da criação do homem. O homem foi criado um ser espiritual, mas Deus o colocou vivendo, habitando dentro desse corpo. Esse corpo é uma casa do verdadeiro ser humano. Esse corpo é um carrinho, é um tabernáculo, como a Bíblia diz, né? É onde nós habitamos e como estivemos na Terra. É o corpo que me dá total legalidade de permanecer nesse reino, nesse mundo. Se eu não tiver o corpo, se o meu corpo morre, o meu espírito não tem legalidade de permanecer aqui. Mas como eu tenho um corpo, eu estou aqui com você hoje, conversando com você. Então, Deus pega esse espírito criado semelhante a ele e sopra dentro desse corpo. E aí, a partir do momento que esse espírito conecta-se com esse corpo, o homem abre os olhos e aí começa a registrar toda a sua existência em sensações, sentimentos. Então, através dos olhos, do tato, do cheiro, do paladar, nós vamos tendo experiências várias que vão gerando informações para a minha mente. Então, essa informação mental, o intelecto e o acúmulo de sensações que viram emoções, eles são chamados de alma. Então, veja, eu tenho um corpo, eu sou um espírito, habito num corpo e possuo uma alma. Uma função, um atributo de interagir com determinada dimensão. Então, veja, o meu espírito, querido, ele só vai interagir com o reino do espírito. Então, logo, se Deus é espírito, a parte pela qual Deus vai se comunicar comigo é no meu espírito. Sabe? Quando Deus criou Adão e Deus falou para Adão, a primeira palavra que Adão ouviu veio de Deus. Agora veja, Deus é espírito. Será que ele falou algo físico? Falou no ouvido de Adão ou falou no espírito de Adão? Então, se Deus é espírito, ele falou com Adão pelo espírito. Espírito no espírito. Espírito no espírito. Agora veja, esse espírito, uma vez recebendo as informações que vêm da parte de Deus, que vêm do reino espiritual, elas vão subir e vão ser agora processados na minha mente, gerando a minha alma, gerando a minha consciência, gerando o meu intelecto e gerando com isso emoções. Então veja, Deus fala ao meu espírito e essas informações sobem à minha mente, e agora eu tenho uma alma. Agora veja, uma vez que Deus fala ao meu espírito e essas informações agora permeiam a minha alma, eu me torno um ser inteligente, eu posso dar comandos ao meu corpo com base nessas informações. Impulsos elétricos que vão, de fato, gerar um comportamento. Então, veja, originalmente o ser humano foi criado assim. Deus disse, dê nome aos animais. Isso falando de espírito para espírito. Isso foi sintetizado na mente, isso foi, de alguma forma, absorvido, feito sentido, é uma ação inteligente, está tudo aqui na minha mente, e agora eu dou impulso ao meu corpo. Eu posso agora falar para aquele animal que está ali, dizer, você é gato, você é leão. Agora, veja, essa informação é uma informação que veio pelo Espírito. Deus disse, cultive o jardim, cuide dele, pelo Espírito. Isso fez sentido na mente de Adão, isso foi processado, aquilo agora vai virar impulsos elétricos, e Adão foi lá e obedeceu a Deus, fazendo aquilo que lhe era cabido. Por que que o grande pecado da humanidade não foi o adultério, o grande pecado da humanidade não foi um assassinato, o grande pecado da humanidade? Porque é a quebra da influência de Deus sobre a vida da raça humana. Deus havia dito, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquilo veio ao coração do homem, gerou esse entendimento mental, um processar de neural aqui para que isso faça sentido, e agora o comportamento diz, eu não vou. Só que veio uma influência de fora dizendo, você não come. Agora a influência está vindo de fora para dentro.
Essa influência de fora para dentro disse: Deus é mentiroso, Deus está mentindo, Deus não quer que você se torne semelhante a Ele. E aí agora eu processei essa informação de maneira contrária, de maneira exatamente oposta à forma como Deus me criou para agir, e deixei que essa informação entrasse na minha mente. Adão deixou, Eva deixou, nós deixamos. E aí ele foi lá e obedeceu aquele comando exterior, desobedecendo a Deus. Ou seja, a incredulidade naquilo que veio pelo Espírito, dando credulidade àquilo que veio de fora para dentro, direto na sua mente. E isso foi o pecado. Torna Deus mentiroso. Todas as vezes que você desobedece à palavra de Deus, você faz de Deus mentiroso. Agora, o que eu quero que você entenda é que os comportamentos não são aleatórios. Se Deus nunca tivesse dito nada para Adão, Adão nunca teria feito nada. Ele teria ficado assim, ó. Mas é a inspiração que Deus deu para ele por meio da palavra que gerou um comportamento, até certo ponto. Até que um dia outra informação veio e essa informação também gerou um comportamento. Agora veja, o que eu quero dizer para você é que o ser humano, ele é um ser inspiracional. Você é um ser inspiracional. Você, eu, todos nós que aqui estamos, somos seres que só funcionamos mediante uma inspiração. Nós precisamos ser inspirados para poder agir. Então, acredite, toda a ação que você tem, que é boa, que é perfeita e que é agradável, ela tem uma origem, ela é uma inspiração divina. Mas toda a ação que você tem, toda ação que leva você ao comprometimento da sua vida, para o roubo, morte, destruição, ela é uma inspiração demoníaca. Então eu acordo pela manhã e eu tenho agora o direito de escolha. Qual a inspiração que eu vou permitir chegar primeiro na minha vida? Sabe, algumas pessoas se perdem porque elas começam logo a se acusarem, a se sentirem culpadas quando o pensamento chega. O pensamento chegou na mente e é um pensamento ruim. E a pessoa pensa, eu sou muito ruim porque eu estou pensando nisso. E aí começa a dar vazão ao pensamento ruim porque ela é muito ruim, porque ela está pensando nisso. Daqui a pouco esse comportamento vai virar uma... Olha, esse pensamento vai virar um comportamento. Agora, você precisa ter controle. Controle sobre as coisas que você pensa. Controle sobre as inspirações que chegam na sua vida. Até o momento em que o homem não pecou, essa inspiração era apenas divina. Ela vinha pelo Espírito, subia para a mente e ela gerava um comportamento. No momento que o homem peca, dali em diante, Deus ainda tenta, de alguma maneira, manter um relacionamento, mesmo que imperfeito, com o homem, matando animais, fazendo sacrifícios, para que o homem, por meio do sacrifício, purificasse sua consciência e continuasse tendo acesso ao conhecimento de Deus. Até que em Gênesis 6, a Bíblia diz que Deus não pôde mais agir no homem, porque este se tornou carnal. Não é porque Deus não quis agir no homem, é porque o homem se tornou carnal. Ou seja, ele foi dando cada dia mais atenção às coisas externas. Agora, quando nós fomos alcançados por Cristo, a gente era insensível às coisas de Deus. Nós estávamos com o coração endurecido para as coisas de Deus. Nós tínhamos um coração de pedra. Nós não conseguíamos receber inspiração alguma vida da parte de Deus. Nós só recebíamos as inspirações do lado de fora. Mas quando eu não aceitava Jesus, antes de aceitar Jesus, eu fazia coisas boas. Porque às vezes a gente é inspirado a fazer coisas boas mesmo vindo do lado de fora. A gente pode, através dos olhos, ver alguém fazendo algo bom e copiar a bondade do que o outro fez. A gente pode ouvir pessoas ou histórias que podem nos mover a fazer algo bom também, mas está vindo de fora para dentro. Nenhum desses comportamentos vai gerar para você o crescimento espiritual. Agora veja, o pior não é isso. O pior é que o diabo trabalha 24 horas por dia para influenciar você de alguma maneira. Seja através do que você ouve, seja através do que você vê, seja através do que você sente, seja através do que você toca, seja através do que você prova. Tudo isso vai gerando comportamento. Você toca, você prova, você cheira, você vê, você pensa. Sabe, quando você, por exemplo, sabe que não pode comer açúcar, por exemplo, se é diabetes, você não pode comer açúcar, você está passando por um processo. E aí você passa num determinado lugar e vê um doce lá, e aí você
cheira e diz, nossa, não resisto a esse cheiro. Bom, esse cheiro gera uma informação, esse cheiro gera um pensamento, esse cheiro vai gerar uma imagem na sua mente, ele vai começar a ser processado. O que eu preciso fazer é imediatamente cortar esse pensamento e trazer um pensamento que vem da parte de Deus, um pensamento que possa anular esse pensamento anterior. Porque se eu continuar pensando nisso, acredite, mais cedo ou mais tarde eu vou atrás da tal sobremesa. Sabe? Aquilo que o homem pensa, ele acaba correndo atrás de conquistar. Se você começar a pensar todos os dias sobre sexo, por exemplo, sobre imoralidade sexual, o que quer que seja, mais cedo ou mais tarde isso vai virar um comportamento, você vai acabar correndo atrás disso. Então você precisa ter essa clareza para que você possa fazer aquilo que a Bíblia está dizendo aqui. Veja, ele diz que nós devemos acrescentar à nossa vida diária, todos os dias eu tenho que viver com virtude. Ela é uma conduta virtuosa de pensamento, sentimento e ação. Pensamento, sentimento, ação. Sabe, primeiro vem o pensamento gerado aqui desperta um gatilho do prazer. Sabe, talvez lá atrás você comeu a tal sobremesa, aquilo foi tão maravilhoso, mas você sabe que hoje ela é prejudicial para a sua vida. Então você sentiu o cheiro, aquilo virou um pensamento. O pensamento já vai virar um sentimento, né? Eu vou começar a ter prazer, vou relembrar de novo, liberar aqueles hormônios de prazer de que eu senti a primeira vez quando eu tive essa experiência. E aí eu vou correr atrás, vai virar um comportamento, eu vou acabar comendo aquilo. Agora, isso vale para tudo. Isso vale para a tua vida como um todo. Isso vale para tudo que você faz. Você tem que ficar atento a essas coisas, porque você precisa, de fato, viver uma vida virtuosa todos os dias. Agora, para mim fazer isso, o que eu preciso? Eu preciso acrescentar sempre a palavra de Deus à minha vida. É por isso que é fundamental quando você acorda pela manhã, e foi nisso que eu me agarrei, de acordar pela manhã, e os primeiros pensamentos que vão permear a minha mente é pensamento de que Deus me ama, de que eu sou perdoado, de que eu sou bendito, de que eu sou próspero, pensamento de que Deus está trabalhando em meu favor, pensamentos de que minha família está sendo alcançada, pensamentos de paz, pensamentos de alegria, de maneira intencional, de propósito. Eu posso encher a minha mente, porque da mesma maneira, à medida que eu vou começar a pensar, a Bíblia diz, traga à memória aquilo que lhe dá esperança. É a mesma coisa dizer, traga pensamentos que despertem gatilhos de prazer espiritual. Aleluia. Traga à memória aquilo que lhe dá esperança. Então, eu preciso, todos os dias, a Bíblia diz, acrescentar à minha vida de fé virtude, de maneira intencional. E a virtude nada mais é do que um comportamento virtuoso que é gerado pelo pensamento, sentimento e ação. Irmãos, isso é uma regra. Irmãos, isso é uma fórmula. Não tem como ser diferente. Olha o que está escrito aqui. Uma conduta virtuosa de pensamento, sentimento, ação. Então, veja, eu preciso acrescentar à minha vida de fé diária a virtude. O que é virtude? É uma conduta virtuosa baseada em pensamento, sentimento e ação. Uma conduta virtuosa baseada em pensamento, sentimento e ação. Então, eu tenho que trazer isso com clareza na minha mente. Os pensamentos geram sentimentos, os sentimentos vão gerar ação, comportamento, de uma forma ou de outra. Então, eu não posso me descuidar disso. Eu tenho que, diariamente, alimentar a minha mente com esses princípios, para que Deus possa, de fato, operar poderosamente na minha vida, gerando cada dia mais promessas na minha vida para que eu possa desfrutar da bondade de Deus. Então, desejo do meu coração. Nós já estamos chegando no final. O desejo do meu coração é que você possa ter compreendido. E se não, assiste de novo, assiste de novo, assiste de novo, ouve, até que você possa entender. Porque se você aprender a viver de forma intencional, com base em pensamento, sentimento e ação, você, primeiro, nunca vai ser infrutuoso, nunca vai ser uma pessoa que não vai ter as promessas de Deus operando na sua vida e ainda vai se tornar cada dia mais parecido com Jesus. Então, façam isso, não vivam um evangelho passivo que você fica sentado o dia inteiro esperando que Deus resolva seus problemas. Deus já resolveu todos os seus problemas e Ele nos deu tudo o que precisamos para uma vida e uma vida em abundância.
Então, que você possa pegar essa palavra e praticá-la todos os dias da sua vida, tá bom? Curva a sua cabeça, vamos orar. Eu quero orar por você e eu quero declarar sobre a sua vida a bondade do Senhor e a paz que excede todo entendimento. Pai amado, eu quero te agradecer em nome de Jesus por toda a sua bondade e amor, pela sua graça, pela sua misericórdia. Que o Senhor ilumine os olhos do entendimento do coração de cada um dos meus irmãos aqui presentes, que eles possam desfrutar de uma noite poderosa, que eles possam, mais uma vez, meditar, Senhor, em tudo que eles estão ouvindo aqui e saber que eles são responsáveis, Pai, totalmente responsáveis por seu comportamento virtuoso, o que vai gerar naturalmente na vida deles uma vida de milagres, uma vida de respostas de Deus, uma vida de completa devoção a Deus com resultados extraordinários. Eu declaro sobre a sua vida saúde plena, saúde e paz. Eu declaro sobre a sua vida prosperidade financeira. Eu declaro sobre a sua vida alegria no seu casamento, na sua casa, seus filhos prosperando, crescendo, avançando a cada dia, em nome do Senhor Jesus. Não tenha medo de tomar decisões quando você tem a sua mente completamente voltada para as coisas do Senhor, tá bem? Em nome de Jesus,